Apague a luz. Deite-se. Respire fundo. Esta é a história de um vírus que parou o mundo e das pessoas que tentaram segurá-lo. Se você gosta de histórias longas e bem contadas, curta e se inscreva. Houve um momento, suave, quase imperceptível, em que algo diminuiu o ritmo do planeta. Não foi um trovão, nem uma guerra anunciada. Foi um movimento microscópico que encontrou por acaso e oportunidade um caminho entre seres vivos. Imagine por um instante uma gota minúscula lançada num lago. As ondulações se expandem, tocam margens que nunca imaginaram ser alcançadas. Assim começou a história que vamos contar. Não como uma fábula, mas como um relato de coisas que aconteceram e de outras cujas origens ainda permanecem, em parte, indefinidas. Antes de tudo, precisamos entender o inimigo com que lidávamos, não para personificá-lo, mas para entender sua simplicidade e sua eficácia. Um vírus é, em sua essência, um fragmento de informação envolto em uma camada protetora. Não respira, não come, vive na fronteira entre o vivo e o não vivo, e só manifesta sua natureza quando acha um hospedeiro em que se replicar. Muitos vírus têm seus lares em animais, morcegos, aves, roedores, e de tempos em tempos, por razões que misturam ecologia, comportamento humano e acaso, atravessam essa fronteira. Chamamos isso de zoonose, quando um agente presente em outra espécie encontra na espécie humana uma nova casa. É um termo técnico com implicações humanas enormes. Dizer zoonose é falar de encontros, entre cidades e florestas, entre mercados e rotas de transporte, entre modos de vida que se tocam. Quando falamos de transmissão, é importante separar imagens que confundem. Há doenças que viajam por carrapatos, por pulgas, por água. Outras se espalham através do ar, em pequenas partículas que saem quando alguém fala, tosse ou respira. No caso desta história, o caminho privilegiado foi o ar entre pessoas, um campo invisível que atravessou salas, carros, ônibus e cabines de avião. Não havia um mensageiro com patas, havia respiração e proximidade. Essa distinção muda as medidas que tomamos, as precauções que sugerimos e até o modo como as cidades responderam. Podemos imaginar, sem errar, um mercado urbano numa manhã qualquer. Bancas alinhadas, odores mistos de especiarias e frutas, vozes negociando, uma criança correndo entre os corredores. E em algum ponto desse cenário humano, alguém que não percebe ter se tornado transmissor. No silêncio do microscópio, o vírus seguia sua única preocupação: multiplicar-se. No mundo humano, essa multiplicação teve um efeito colateral dramático. Expôs fragilidades que pensavam sólidas. Hospitais, sistemas de transporte, cadeias de suprimentos, tudo isso passou por um teste inesperado. No fim de 2019, sinais começaram a surgir. Em algumas cidades, médicos e enfermeiros notaram padrões. Pacientes com sintomas respiratórios que não se encaixavam exatamente no que conheciam. Em alguns casos eram formas leves, em outros a doença progredia de modo mais severo. Entre corredores de hospitais e conversas nos plantões, havia uma mistura de preocupação e curiosidade científica. Há algo novo aqui, disseram uns aos outros, com a precisão cautelosa de quem precisa primeiro confirmar para depois agir. Em outras palavras, a epidemia começou como uma sequência de pequenas observações e foi crescendo em velocidade enquanto a ciência se organizava. Quando falo de como começou, faço questão de lembrar: o ponto exato de origem permanece, em parte, indefinido. Pesquisadores reuniram pistas, sequenciaram genomas, criaram hipóteses plausíveis. A narrativa mais aceita descreve um salto zoonótico, um vírus que viveu em animais e encontrou na convivência entre humanos e animais domésticos ou silvestres a oportunidade de passar. Mas detalhes finos sobre o lugar exato e as circunstâncias específicas são objeto de investigação e debate. Não contamos teorias, contamos o que se sabe com razoável segurança e o que ainda está por esclarecer. À medida que os primeiros sinais se tornavam conhecidos, o mundo já estava conectado de modo que os antigos mapas de rotas comerciais não poderiam prever. As rotas de seda e navios que, na história, levaram mercadorias e doenças séculos atrás,
tinham hoje um equivalente moderno: aeroportos e rotas aéreas que cruzam continentes em questão de horas. Um viajante que saiu de uma cidade e chegou a outra no mesmo dia carregava consigo, sem saber, micropartículas de um vírus que encontrava caminhos novos graças à nossa mobilidade. Assim, o que começara como um problema local ganhou uma escala planetária com uma rapidez inédita. Permita que eu traga à cena algumas pessoas, não para criar um elenco fixo, mas para dar rosto àquilo que, de outra forma, seria frio e estatístico. Há a história de um clínico emergencista que, numa manhã de plantão, recebeu uma paciente com uma febre atípica e um cansaço que não cedia. Ele a examinou, pediu exames e sentiu pela primeira vez a sombra do desconhecido. No início, ele não imaginou que aquela ficha de atendimento seria uma peça num mosaico global. Dias depois, num hospital de outra cidade, uma técnica de laboratório notou que as amostras apresentavam um padrão que não era habitual. Seus dedos já não tremiam só por fadiga. Havia tensão diante da responsabilidade de confirmar algo que poderia mudar rotinas. Em bairros residenciais, famílias preparavam jantares, crianças estudavam em mesas improvisadas, casos leves eram tratados em casa, com telefonemas de orientação, e o cotidiano, até então previsível, começava a perder sua previsibilidade. O fato de vivermos num planeta entrelaçado significou que decisões locais às vezes tinham repercussões internacionais. Uma circulação turística que ignorou restrições em um fim de semana criou múltiplos pontos de ignição. Uma conferência que não foi cancelada transformou-se em um epicentro invisível. Ao mesmo tempo, a capacidade de comunicação permitiu que médicos, pesquisadores e profissionais de saúde compartilhassem em tempo quase real observações clínicas e padrões epidemiológicos. Essa troca acelerou a ciência, mas não necessariamente as políticas públicas. Entre o conhecimento emergente e a ação concreta, havia e há uma lacuna social e política. Leis por fazer, suprimentos por coordenar, decisões que exigiam equilíbrio entre liberdade e proteção. Quando os primeiros sinais se intensificaram e os relatos se multiplicaram, as autoridades de saúde começaram a recomendar medidas que, naquele ponto, pareciam excessivas a alguns e tardias a outros. Rastreamento de contatos, isolamento de casos suspeitos, fechamento de espaços que favoreciam aglomerações. Para muitos, essas medidas foram o primeiro contato com a realidade de que o cotidiano podia ser radicalmente alterado por algo que não víamos a olho nu. Lojas que abriram suas portas de manhã tinham ao anoitecer menos clientes. Praças que antes fervilhavam de conversas ficaram silenciosas. A tranquilidade da rotina foi substituída por um senso de suspensão. A suspensão se manifestou de maneiras concretas e simbólicas. Aeroportos, antes espaços de encontros e despedidas, ganharam um novo aspecto. Bancos vazias, esteiras de bagagem girando sem pressa, voos cancelados como folhas de um calendário arrancadas. Cidades inteiras, de repente, pareciam páginas de um livro que fora fechado no meio de uma história. Ruas que por anos testemunhavam o ir e vir das pessoas tinham agora apenas o som remoto de sirenes e o eco de passos espaçados. Essa imagem, cidades que respiravam mais lentamente, tornou-se uma metáfora recorrente. O mundo, por um tempo, aprendeu a reduzir sua velocidade. Reações sociais variaram, solidariedade intensa, pânicos repentinos, atos de generosidade anônima e também momentos de estigmatização. Lojas que pertenciam a comunidades específicas foram injustamente alvo de suspeitas. Trabalhadores essenciais passaram a ter dupla face social, essenciais para a manutenção da vida cotidiana e ao mesmo tempo percebidos como potenciais vetores, o que gerou ansiedade e, por vezes, exclusão. Teorias e boatos circularam nas redes como fumaça, interpretações simplistas que ofereciam conforto a quem precisava de explicações rápidas. É preciso dizer com cuidado, a necessidade de entender não dá licença para culpar sem prova, nem para reduzir a complexidade de um fenômeno a uma narrativa fácil. Enquanto isso, nas salas de hospitais, a face humana da crise se manifestava em cenas menos espetaculares e mais cotidianas. Médicos com olheiras profundas, enfermeiras que desistiam de intervalos para comer de verdade, familiares que aguardavam notícias por mensagens e janelas fechadas. Pacientes que, isolados, encontravam no telefone a ponte com rostos que amavam. Evito imagens gráficas de sofrimento porque essa não é uma história de horror sensacionalista. É uma história de pessoas que precisaram manter a dignidade em tempos adversos. Havia, no entanto, momentos de profunda beleza. Equipes que se organizavam em turnos com precisão quase militar, vizinhos que ofereciam comida para quem não podia sair, cientistas que trabalhavam noite adentro para entender a natureza daquele vírus.
Nesse período inicial, a ciência começou sua marcha mais visível ao público. Laboratórios dedicaram esforços a sequenciar o genoma do vírus, a construir testes que permitissem identificar casos e a compartilhar informações entre si. A colaboração internacional entre centros acadêmicos e institutos de pesquisa foi, em muitos aspectos, uma resposta à velocidade do problema. Era preciso responder com rapidez e com rigor. Ao mesmo tempo, o sistema industrial e logístico teve de se adaptar. Máscaras cirúrgicas, equipamentos de proteção, kits de teste, todos esses bens, em muitos lugares, faltaram ou foram escassos, o que testou a capacidade de planejamento de governos e instituições privadas. Não é exagero dizer que, ao se tratar de um patógeno respiratório em um mundo altamente conectado, as cidades mais expostas eram as que funcionavam como cruzamentos de pessoas, metrópoles com trens lotados, centros financeiros com escritórios abertos, bairros com alta densidade demográfica. Em contrapartida, comunidades isoladas, rurais ou com menos fluxo externo, experimentaram uma defasagem temporal. O vírus chegou mais tarde, e com ele veio uma chance de aprender com as experiências das grandes cidades. Essa dinâmica revelou uma das verdades mais prosaicas da saúde pública. Medidas bem-sucedidas dependem tanto de ciência quanto de organização social. À medida que a crise crescia, a vida cotidiana se redesenhava. Trabalhar de casa deixou de ser um luxo para alguns e tornou-se necessidade para muitos. Escolas trocaram carteiras por telas, pessoas aprenderam a traduzir reuniões presenciais em encontros virtuais e descobriram, entre vantagens e limitações, novas maneiras de se relacionar. Para alguns, esse rearranjo abriu possibilidades, para outros, aprofundou desigualdades. Nem todas as casas tinham acesso à internet de qualidade, nem todas as profissões podiam ser feitas remotamente. A pandemia escancarou diferenças que já existiam, tornando-as mais evidentes. E enquanto a sociedade se transformava por fora, o vírus também mudava por dentro. Não literalmente no sentido dramático, mas geneticamente. Como todos os vírus de RNA, ele experimentava mutações, pequenas variações que surgiam quando copiava seu material genético. A maioria dessas alterações era irrelevante, algumas nem mesmo persistiam. Porém, em certos momentos, surgiam variantes com pequenas vantagens, maior transmissibilidade ou alguma capacidade de escapar parcialmente da resposta imunológica. Isso é parte da biologia viral, mudança e seleção. Entender esse processo era crucial para prever o curso da pandemia e adaptar medidas sanitárias e vacinas. Nesta fase, as vacinas ainda eram promessas em laboratório. Pesquisadores testavam plataformas que antes eram estudadas de forma mais modesta, como análogos de tecnologia genética que hoje conhecemos por mRNA e outras estratégias clássicas. A velocidade com que esses projetos avançaram foi um testemunho da mobilização científica. Ainda assim, da hipótese ao produto pronto para distribuição, havia etapas que não podiam ser apressadas sem risco: ensaios clínicos, produção em escala, avaliação de segurança. A paciência, nesse contexto, não era passividade, era uma forma de cuidado epistemológico com as vidas que dependiam do resultado. Ao final do que chamamos aqui de primeira onda de reconhecimento, havia um sentimento ambíguo. De um lado, maior consciência sobre o que enfrentávamos. Do outro, a sensação incômoda de que o vírus já havia cruzado fronteiras suficientes para que ações locais, sozinho, não bastassem. Em muitos lugares, a resposta inicial foi fragmentada. Decisões políticas tomadas com base em pressões variadas, comunicação pública que, em alguns momentos, falhou em transmitir com clareza a natureza do risco. Em outras palavras, havia ciência, havia dados, mas converter esse conhecimento em ações coordenadas exigia algo mais: liderança clara, logística eficiente e, acima de tudo, confiança social. Foi nesse cenário de incerteza e mobilização que as primeiras medidas de isolamento mais amplas começaram a ser consideradas e, em muitos locais, implementadas. Não foi uma decisão simples, implicava paralisar atividades econômicas, fechar escolas, restringir circulação, medidas que acarretavam custos sociais e econômicos imensos. Ainda assim, o objetivo era claro: reduzir a velocidade com que o vírus se espalhava, proteger os sistemas de saúde e ganhar tempo para a ciência avançar. Em casas e apartamentos, pessoas se adaptavam a novas rotinas. Em fábricas e serviços, trabalhadores essenciais seguiam, muitas vezes sem o reconhecimento ou a proteção adequados. E assim chegamos a um ponto em que a história deixou de ser apenas sobre um vírus e passou a ser igualmente sobre nós, nossas escolhas, nossos medos e nossas solidariedades. Enquanto os padrões de contágio se ampliavam, emergiam histórias que mostravam tanto o pior quanto o melhor da condição humana. Havia quem negasse a gravidade e quem, em contrapartida, arriscasse a própria segurança para cuidar dos outros. Havia empresas que se reinventavam para produzir equipamentos essenciais e havia comunidades inteiras que se organizavam para ajudar os mais vulneráveis. Essas tensões humanas deram textura ao que de outra forma seria uma mera narrativa epidemiológica. No plano das narrativas, algumas imagens ganharam força e permaneceram como símbolos daquele período. Mercados que pareciam relíquias de uma vida antiga,
praças vazias sobre um céu límpido, crianças que aprenderam a amar professores através de telas e rostos marcados por anos de uso de equipamentos de proteção. Essas imagens, como uma poesia que descreve silêncio e presença ao mesmo tempo, ainda habitam nossa memória coletiva. E se olharmos para trás, veremos que a pandemia foi também um espelho. Refletiu desigualdades, revelou fragilidades e expôs capacidades que alguns não suspeitavam possuir. No entanto, a história não se encerra aqui. Enquanto você escuta este relato, a narrativa se abre para novos capítulos. A coordenação internacional mais intensa, a corrida por vacinas e testes, a chegada de variantes que mudariam o curso da pandemia, a luta por justiça na distribuição de recursos. Há também as transformações sociais, trabalho remoto, educação redimensionada, cuidado com o próximo, que permanecem como legado. Mas antes de seguir por esses caminhos, há um momento crucial que merece ser contado com cuidado: a transição entre o reconhecimento de uma ameaça e a percepção, quase universal, de que o mundo havia mudado de forma profunda. A transição se deu em pequenos sinais e, ao mesmo tempo, em gestos de grande alcance. Governos fechando fronteiras, cidades emitindo recomendações que logo se tornariam ordens, empresas suspendendo operações, eventos que marcaram calendários sendo cancelados. Para algumas pessoas, a mudança foi imediata. De um dia para o outro, não havia mais aquele encontro de amigos planejado há semanas. Para outras, a transformação foi gradual, como uma maré que recua antes de revelar um novo leito de areia. E em cada caso, havia uma pergunta implícita: e agora? É nessa encruzilhada, entre o que já sabíamos e o que ainda estava por acontecer, que a próxima parte desta história começa a ganhar forma. Antes de seguirmos adiante, é importante reconhecer o que ficou pendente nesta primeira fase. Quem foram os heróis anônimos que mantiveram serviços essenciais funcionando? Como a ciência começou a decifrar o genoma do inimigo? Como decisões individuais e coletivas moldaram o curso inicial da disseminação? Esses fios, entrelaçados, desenham um mapa do que viria a ser não apenas uma crise de saúde, mas um evento que tocou todos os aspectos da vida social. E enquanto o mundo ajustava seu ritmo, um fato técnico e silencioso continuava a acontecer nos laboratórios: o sequenciamento e a preparação de vacinas que um dia talvez pudessem devolver uma sensação de segurança. Ao mesmo tempo, a biologia do vírus continuava a realizar seu jogo de variações, exigindo vigilância constante. Era como observar um navio em alto mar. Podíamos ver as ondas e ajustar as velas, mas não controlar a maré. A próxima etapa exigiria coordenação ainda maior e, sobretudo, paciência. Quando chega a hora de fechar os olhos para dormir, é reconfortante saber que, em meio à incerteza, houve pessoas que escolheram cuidar. Médicos, pesquisadores, cuidadores, motoristas de entrega, professores improvisando aulas, vizinhos que levaram compras a quem estava isolado. Todos eles compuseram um tecido de resistência discreta. A história que você ouviu até aqui é apenas o traço inicial desse tecido, a descrição de como o vírus apareceu na noite e de como a humanidade, sonolenta ou desperta, começou a responder. Mas havia capítulos ainda não narrados: o esforço para provar e distribuir vacinas em escala global, os dilemas morais e práticos de priorizar grupos vulneráveis, a emergência de variantes que testariam a eficácia das respostas iniciais, e as profundas consequências sociais e econômicas que se desenrolariam nos meses seguintes. Cada um desses temas exige tempo e atenção, porque não são apenas caixas de texto em um relatório, são vidas, rotinas, expectativas interrompidas e reconstruídas. Agora, imagine novamente o aeroporto silencioso, as ruas com menos passos, as janelas onde pessoas acenavam umas às outras como quem busca confirmar que não estão sozinhas. Essas imagens guardam algo que merece nossa atenção: a delicadeza de uma frágil reconstrução. O que nos resta, por enquanto, é permanecer atentos aos sinais, às lições que chegaram às nossas portas e ao reconhecimento de que, diante de um agente microscópico, a resposta humana é feita de pequenos atos, de ciência, de solidariedade e de decisão coletiva. É nessa fronteira entre o reconhecimento e a ação que paramos por ora. Em breve, seguiremos adiante para contar como a ciência acelerou, como vacinas foram desenvolvidas com uma rapidez inédita, como variantes redesenharam trajetórias e como o mundo, aos poucos,
aprendeu a conviver com a memória de um tempo em que tudo parecia suspenso. Antes disso, porém, tome um fôlego e lembre-se, cada uma dessas histórias tem no seu centro rostos reais e escolhas concretas, às vezes heróicas, às vezes falhas, que moldaram o rumo dos acontecimentos. E a ciência de fato acelerou, não como um herói solitário que surge de repente para resolver tudo, mas como uma rede de pessoas e procedimentos que juntas moveram montanhas invisíveis. Hipóteses foram testadas, fracassos foram anotados, acertos foram repetidos. Nas salas frias dos laboratórios, onde antes o trabalho parecia eterno e metódico, houve uma pressa contida. Não a pressa do desespero, mas a pressa disciplinada de quem sabe que cada dia conta. Sequenciamentos foram feitos, ao mesmo tempo que protocolos de segurança eram revistos. Plataformas tecnológicas que estavam em estudo há anos encontraram uma demanda urgente que as impulsionou à frente. Lembre-se do técnico de laboratório que vimos antes, aquele cujo olhar se apertou diante de amostras incomuns. Meses depois, ele revisitou aqueles mesmos corredores, agora com uma ficha de ensaio entre as mãos. Não era curiosidade acadêmica apenas, era a responsabilidade. Voluntários, pessoas comuns, vizinhos, colegas, professores, pais, inscreveram-se em estudos clínicos. Alguns se apanharam com receio, outros foram movidos por um desejo simples, ofertar uma pequena porção do próprio tempo para que pesquisadores pudessem medir respostas e efeitos. Os ensaios começaram com cautela, em escala reduzida, para averiguar segurança. Em seguida vieram as fases destinadas a averiguar eficácia. Cada etapa tinha regras rígidas, com comissões de ética que perguntavam: os riscos compensam os benefícios? Em um mundo cansado de perda, muitos acharam que sim. As vacinas, quando chegaram, não foram milagres instantâneos, foram produtos de conhecimento acumulado e de ajustes incessantes. Tecnologias como as que usam instruções genéticas para ensinar o corpo a reconhecer um invasor, conhecidas por palavras técnicas que nem sempre precisam ser citadas aqui, permitiram caminhos mais rápidos do laboratório à produção. Outros métodos tradicionais, aperfeiçoados ao longo de décadas, também mostraram seu valor. O que importa para quem ouve esta história não é a tecnologia em si, mas o que ela demandou de nós: rigor, transparência e vontade de repartilhar benefícios. Produzir vacinas em grande escala revelou quase de imediato outra verdade desconfortável. Fabricar doses é um desafio industrial e logístico tão grande quanto inventá-las. Fábricas tiveram que adaptar linhas de montagem, cadeias de frio foram ampliadas, componentes chegaram a faltar por questões aparentemente tão banais quanto a produção de luvas ou plásticos. Em muitos lugares, a distribuição exigiu criatividade. Em algumas cidades, foram usadas bibliotecas, igrejas e centros esportivos como postos de vacinação. Em outras, caminhões refrigerados transformaram-se em salas de imunização móveis para alcançar comunidades rurais. A cena que se repetiu em tantas realidades era a mesma: pessoas que, com cadernos e sorrisos firmes, anotavam nomes e aplicavam doses, enquanto doadores e voluntários organizavam filas e orientavam quem chegavam. A partir daí, surgiram dilemas que não se resolvem com ciência. Quem deveria receber as primeiras doses quando ainda eram poucas? Em muitos lugares, optou-se por priorizar quem estava mais exposto: profissionais de saúde, pessoas idosas, grupos com comorbidades. Essas escolhas refletiam valores: proteger os que mantinham os serviços críticos e reduzir o número de mortes graves. Mas também expuseram desigualdades. Alguns países com infraestrutura de compras e poder econômico asseguraram entregas mais cedo. Outros só viriam a receber quantidades significativas mais tarde. A insuficiência de acesso tornou-se um problema ético global. A doença não respeita fronteiras, e a proteção parcial e desigual cria riscos que se retroalimentam. Enquanto as campanhas de vacinação avançavam, algo mais começou a ganhar voz nas conversas cotidianas: a hesitação. Não se tratava apenas de desconfiança. Às vezes era medo legítimo do desconhecido, alimentado por boatos que prosperavam em espaços digitais. Outras vezes era falta de acesso à informação clara e de confiança nas instituições locais. Em comunidades onde a memória histórica incluía experimentos mal explicados ou negligência institucional, perguntar se uma nova intervenção era segura era natural. Profissionais de saúde passaram a ouvir com paciência, a explicar como funcionavam os estudos, quais efeitos eram esperáveis e que mecanismos de monitoramento existiam. Em muitos casos, a empatia foi tão crucial quanto os dados. Mesmo com milhares e, em alguns lugares, milhões de pessoas imunizadas, o vírus não desapareceu. O que vimos foi um jogo de cat and mouse. À medida que a população desenvolvia defesas, o vírus continuava a experimentar variações no seu material genético. A biologia, com sua simplicidade crua, operava com mutações aleatórias. A seleção natural, por sua vez, favorecia o que melhor se adaptasse ao ambiente.
Em termos práticos, isso significou que algumas versões do vírus se tornaram mais eficientes em se espalhar, enquanto outras acabaram por desaparecer. Para nós, humanos, isso traduziu-se em ondas, períodos de relativa calma, seguidos por novos aumentos de casos. Esses ciclos exigiram que políticas públicas e estratégias médicas se adaptassem, reforços de vacinação, revisões de testes, campanhas de comunicação renovadas. Dentro dos hospitais, os personagens desta história, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfrentaram novas reviravoltas. Em momentos de pico, antigos protocolos foram atualizados, o fluxo de pacientes reorganizado, terapias ajustadas à medida que a experiência clínica indicava melhores práticas. Havia um aprendizado clínico que acontecia em tempo real. Tratamentos que se mostravam mais eficazes em reduzir complicações eram adotados. Medidas de suporte e reabilitação ganharam importância. E junto disso, emergiu uma compreensão mais ampla do que hoje chamamos de efeitos a longo prazo. Entre as lições mais duras do período está o reconhecimento de que muitas pessoas, mesmo após sobreviverem à fase aguda, não retornavam ao estado anterior de saúde imediatamente. Sintomas persistentes, cansaço que não passa, dificuldades cognitivas, falta de ar que aparecem em esforços simples, transformaram a recuperação em uma nova narrativa a ser contada. Alguns passaram a viver com limitações que afetaram trabalho e relações. Outros precisaram redesenhar rotinas e buscar redes de apoio que muitas vezes não estavam prontas para oferecer. Esse fenômeno, que ganhou atenção médica e social, expôs a necessidade de sistemas de saúde preparados não apenas para a emergência, mas para o cuidado continuado. A economia também foi palco de transformações profundas. Pequenos negócios que dependiam do movimento de pessoas encontraram formas de reinventar-se. Pães que passaram a ser vendidos por encomenda com entrega na porta, lojas que venderam online aquilo que antes só estava na vitrine, artistas que migraram para plataformas digitais. Para alguns, a mudança trouxe novas oportunidades, para outros, agravou vulnerabilidades. Trabalhadores que não puderam migrar para o trabalho remoto foram novamente expostos a riscos e, muitas vezes, receberam menos proteção social. A pandemia escancarou assim a necessidade de políticas que pensem a segurança e a dignidade do trabalho, além dos discursos. Nas escolas, as telas tornaram-se janelas por onde infância e aprendizado tentavam passar. No primeiro momento, muitos celebraram a continuidade. As aulas não cessaram, famílias puderam manter rotinas de estudo. Mas a distância revelou lacunas profundas. Quem não tinha acesso consistente à internet ficou em desvantagem. Quem precisava de ensino especializado encontrou barreiras quase intransponíveis. Professores sentiram dobrado o peso do ofício. Criar material, adaptar metodologias e, ao mesmo tempo, lidar com suas próprias incertezas e perdas. Para crianças, a ausência de convívio físico com colegas foi um rito de passagem interrompido, lembranças que, para parte delas, constituirão a infância. Enquanto o mundo se ajustava, a comunicação pública tornou-se campo de disputa. Em espaços informais e oficiais, mensagens conflitantes geraram cansaço. A clareza, quando presente, ajudava. A ambiguidade, quando abundante, confundia. Muitas autoridades aprenderam a duras penas que a transparência e admitir incertezas são mais eficazes do que a promessa de certeza a todo custo. Comunicar riscos é um ofício que requer humildade e paciência. As evidências mudam, as recomendações se atualizam e a confiança se constrói com consistência. A vida social, por sua vez, mudou seu compasso. Ritos e celebrações ganharam novos contornos. Casamentos com poucos convidados, funerais que precisaram ser reinventados para manter o cuidado com quem ficou. Em muitas cidades, surgiram cerimônias comunitárias improvisadas, painéis nas janelas, homenagens públicas a profissionais de saúde, momentos de silêncio coletivo. Essas práticas, à sua maneira, foram formas de resistência cultural, maneiras de afirmar que, mesmo em isolamento, pertencíamos a uma comunidade mais ampla. Há também a questão das memórias e do luto. Perdas que chegaram sem aviso, de entes queridos, de oportunidades, de tempo, pedem por ritos que nem sempre foram possíveis. Em lugares onde o toque esteve proibido, as despedidas muitas vezes foram por telas. Isso deixou marcas que necessitam de espaços de acolhimento e reconhecimento. Comunidades que cuidaram de memorializar de modo coletivo encontraram alguma forma de consolo. Outras ainda aguardam maneiras de lidar com o que ficou. A pandemia forçou repensamentos institucionais. Alguns países criaram mecanismos de vigilância epidemiológica mais integrados. Outros investiram em estoques estratégicos e em capacitação de profissionais. A palavra preparação ganhou um novo peso.
planos de contingência, sistemas de monitoramento e investimentos em pesquisa deixaram de ser apenas recomendações acadêmicas e passaram a ser prioridades orçamentárias, ainda que de forma desigual. Ao mesmo tempo, a necessidade de cooperação internacional ficou mais clara. Patógenos viajam como viajamos, e respostas isoladas podem ser insuficientes para conter uma ameaça global. A inovação tecnológica também deixou uma marca duradoura. Ferramentas de sequenciamento ficaram mais acessíveis, sistemas de telemedicina avançaram, modelos de previsão e análise de dados passaram a orientar decisões públicas. Em hospitais, sensores e registros eletrônicos ajudaram a organizar recursos. Em comunidades, aplicativos de saúde pública facilitaram o rastreamento e a comunicação. Essas inovações apontaram para um futuro em que ciência e tecnologia são integrantes essenciais da gestão coletiva de riscos. Mas a tecnologia, por si só, não resolve todos os problemas. A distribuição equitativa de soluções, a confiança social e os arranjos políticos para garantir acesso continuam sendo desafios centrais. Há lições que a pandemia deixou claras. A saúde pública é tanto técnica quanto ética. A proteção coletiva depende da solidariedade. E a prevenção é muitas vezes mais barata e humana do que a reparação. Voltando aos personagens que acompanhamos no início, o clínico emergencista, a técnica de laboratório, as famílias, muitos deles viveram reviravoltas pessoais. O emergencista passou de noites insônias a liderar uma equipe de educação em uma clínica comunitária. A técnica, cujo trabalho silencioso fora essencial, hoje se envolvia em programas de capacitação de novos profissionais. Famílias que perderam membros aprenderam a encontrar formas de homenagem que não dependiam de rituais anulados pelo distanciamento. Essas trajetórias mostram que os efeitos da pandemia se estendem muito além da doença em si. Eles entram nas profissões, nas relações e nas formas de cuidar. Além do cuidado médico e social, a pandemia provocou reflexão sobre o papel das cidades. A experiência de ruas vazias por longos períodos levou urbanistas e cidadãos a questionarem como espaços públicos são projetados. A densidade, antes celebrada como sinal de vitalidade urbana, passou a ser avaliada à luz da necessidade de ventilação, acesso a espaços abertos e infraestrutura de saúde. Pequenas intervenções, mais áreas verdes, calçadas mais largas, transporte menos lotado, ganharam um novo significado. Em alguns lugares, a pandemia acelerou mudanças que já estavam no horizonte. Em outros, apenas trouxe o debate para o centro. Culturalmente, a pandemia deixou marcas sutis e profundas. Livros passaram a ser lidos de novo. Música e arte serviram como consolo em momentos de confinamento. Pequenas práticas de cuidado, telefonemas regulares a pessoas isoladas, redes de apoio emergentes, tornaram-se manuais de resistência. Alguns rituais comunitários que surgiram durante a crise permaneceram depois, sinais de que novas formas de convivência surgiram no calor da necessidade. Enquanto isso, no campo científico, o trabalho de vigilância continuou. Os genomas que eram sequenciados nos primeiros dias foram, aos poucos, comparados em escala global. Cientistas puderam traçar como diferentes versões do vírus circularam entre comunidades e regiões. Essa vigilância ajudou a identificar mudanças preocupantes mais cedo e a adaptar vacinas e estratégias públicas. A rede de troca de informações ficou mais densa. Ainda assim, a velocidade com que o vírus podia variar exigia atenção constante. O mundo aprendeu que a vigilância é um ato de humildade, admitir que sempre há algo novo a aprender. Em nível pessoal, muitos concluíram que a resiliência não é sinônimo de invulnerabilidade. Resiliência é a capacidade de ajustar, de pedir ajuda, de construir rotinas que protejam a sanidade e o afeto. Pessoas que acharam força em rotinas simples, um café na janela, uma ligação semanal com um amigo, descobriram que pequenas repetições podem ancorar dias incertos. Cuidar de si passou a ser também cuidar do outro. Proteger-se foi, muitas vezes, proteger a comunidade. Diante de tudo isso, não falta quem questione. O que perdemos que talvez não recuperemos? E o que ganhamos que desejamos manter? Há perdas materiais, empresas que fecharam, empregos que mudaram e perdas intangíveis, tempo que não voltará. Ao mesmo tempo, surgiram ganhos que poderiam permanecer. Maior atenção à saúde pública, redes de solidariedade, ampliação de métodos de ensino e cuidado. A história, como toda boa história, não é apenas sequência de eventos, mas também de escolhas que permanecerão disponíveis no tempo pós-crise. Hábitos de higiene, por exemplo, que se tornaram comuns,
Lavar as mãos com mais frequência, ficar em casa quando doente, usar máscara em ambientes fechados quando há risco, podem continuar como protocolos de consideração mútua. As empresas que adotaram trabalho remoto ponderaram modelos híbridos, equilibrando presença e flexibilidade. A pesquisa científica, que recebeu investimentos emergenciais, ganhou espaço público maior. Debates sobre financiamento e prioridade de pesquisa tornaram-se mais comuns na esfera cívica. Os sistemas de saúde, por sua vez, foram expostos em sua beleza e fraqueza. Muitos profissionais apontaram a necessidade de fortalecer a atenção primária, investir em educação de base e garantir recursos para momentos de crise. A ideia de que prevenção e cuidados contínuos podem reduzir impactos futuros ganhou adesão em ambientes onde antes era apenas slogan. Em alguns lugares, planos foram reescritos, estoques foram criados e equipes foram preparadas para futuras emergências. Uma das imagens que ficará na memória coletiva é a de pessoas reconstruindo relações perdidas. Aos poucos, apertos de mão voltaram a ser substituídos por abraços, com uma consciência renovada do valor do contato humano. Festas reapareceram, tímidas em alguns lugares, exuberantes em outros. Havia um reconhecimento, compartilhado por muitos, de que a vida é frágil e que a escolha de cuidar do próximo é muitas vezes o que sustenta a própria vida. E então chegamos ao que se pode chamar de legado. Não uma palavra grandiosa, mas uma lista de coisas que, combinadas, redesenharam a paisagem social. Legado é a vontade de investir em ciência e em políticas de saúde pública. É a memória das perdas e das solidariedades. É a transformação de espaços urbanos. É a mudança de hábitos e a ampliação do senso de responsabilidade coletiva. Legado também é, fundamentalmente, o reconhecimento de que estamos interligados. O que afeta um pode afetar muitos. Como toda narrativa que busca acalmar antes do sono, é necessário encerrar com imagens que permitam descansar. Imagine uma praça ao entardecer, não vazia, mas serena, pessoas com máscaras discretas, crianças correndo mais cautelosas, casais lendo em bancos, o som de conversas que volta a rebater nas fachadas de prédios. Pense em hospitais com corredores mais organizados, em que as equipes conversam sobre prevenção e reabilitação com a mesma atenção que dão ao tratamento. Visualize escolas onde professores misturam atividades presenciais e digitais de forma criativa, garantindo que quem passou por dificuldades encontre apoio. Visualize cidades que agora acolhem a diferença entre movimento e cuidado. E no íntimo de cada história que contamos, do técnico de laboratório ao emergencista, da idosa que recebeu a primeira dose ao jovem que se voluntariou para um ensaio clínico, há uma memória que perdura, a de escolhas feitas sob pressão, de renúncias pequenas e grandes, de solidariedade que surgiu onde havia cansaço. Elas nos lembram que, diante de um vírus que viaja com a mesma facilidade com que nós viajamos, a resposta que nos une é feita de ciência, de políticas e de pequenos atos de gentileza. Antes que você feche os olhos, deixe que uma última imagem se instale. Imagine o mundo aprendendo novamente a respirar. Não a respiração apressada de antes, mas uma respiração mais atenta, que se dá com cuidado, com protocolos mais sólidos em mente, com redes de proteção que não deixam tantos para trás. Há nesta imagem uma esperança contida, não a promessa de que nada ruim voltará a acontecer, porque isso seria negar a imprevisibilidade da vida, mas a esperança de que estaremos melhor preparados, mais compassivos e mais capazes de transformar conhecimento em ação coletiva. Esta é a história completa da Covid-19 que pude contar agora, um relato que vai do surgimento de um vírus, pela via dos saltos entre espécies, até o modo como ele encontrou um mundo entrelaçado e nos obrigou a repensar rotinas. Fala de ciência que trabalhou contra o relógio, de solidariedades que surgiram em meio ao medo, de perdas que pedem memória e de lições que pedem ação. Não é uma história com um final limpo, é um conjunto de capítulos que se entrelaçam, alguns ainda em andamento, e que nos convidam a continuar cuidando. Se ao ouvir tudo isso você sente o desejo de permanecer atento às histórias que desenham nosso tempo, há um lugar onde seguimos contando. Compartilhe esta narrativa com alguém que precise ouvir, e, se quiser, explore a playlist com outras histórias longas e cuidadosas, que guardam o mesmo tom, histórias que acalentam e que, ao mesmo tempo, nos lembram do dever coletivo de cuidar. Obrigado por ouvir até aqui. Boa noite.